Nós sempre tivemos de Dr. Freitas a orientação que prima pelo progresso do espírito encarnado. Dr. Freitas prima pelo progresso do espírito na vida física. O espírito responsável pelo vaso físico, portanto, responsável pelas suas atitudes, pelas suas opções, pelas suas atividades. E cada dia a gente percebe a grandeza desta verdade. O seu progresso é uma mediunidade inconfundível. Ao invés de você esperar que um espírito venha falar das belezas do mundo espiritual, das verdades de Deus, a doutrina aprimora na sua alma esta convicção, porque todos nós temos na nossa cultura espiritual esta convicção da sabedoria e da misericórdia das leis do Pai, Criador e misericordioso. É preciso tão somente alimentar essa mensagem que foi criada conosco. A alma foi criada com esta mensagem de sabedoria, de amor divino. O mundo naturalmente apaga essa mensagem. Ela é substituída pelos interesses valorosos do mundo, portanto, passageiros, porque tudo do mundo é passageiro. E nós, estudando a doutrina espírita com esse amor e com essa dedicação que o nosso irmão nos passou em todo o seu estudo, nós vamos entendendo que a mensagem que nasceu na manjedoura tem todos os requisitos para nos fazerem felizes aqui na Terra. Todos os ensinos que Jesus nos deixou têm todos os valores para nos fazer felizes aqui na Terra e nos dá também a obrigação de fazer felizes as pessoas que de nós se acercam, de tal forma que, em equipe, nós vamos ajudar a chamada sociedade a que nós devemos fazer parte, porque a doutrina espírita tem a sua parte social, como ouvimos também. Nós não devemos fugir da sociedade, mas devemos nos educar espiriticamente para ajudar essa sociedade que está plenamente desvirtuada, completamente afastada das leis de Deus, razão porque dos sofrimentos e de todos os deméritos que estão nos magoando a vida, atacando, agredindo as nossas emoções. Então, a sociedade é responsável por toda essa discórdia, por todos esses deméritos que estão sendo valorizados aqui no mundo, que tudo é passageiro, nós sabemos. Então, nós nos lembramos da nossa mocidade, que a sociedade tinha poder. Quando a criatura cometia uma falha, por que falha? Por que erro? Porque você considera erro e a outra não considera erro. Tudo que agride a natureza da divina criação é erro. Então, a sociedade punia com o abandono, com a discrição, naturalmente, mas abandonava e separava aquelas pessoas. E as pessoas, então, embora pensando e desejando
viver negativamente, não tinha liberdade de agir negativamente, agredindo a natureza da vida e afrontando a sociedade a que nós nos referimos. Hoje é uma liberalidade desapontante que envergonha qualquer sentimento cristão. Então, a sociedade tem dever com as leis de Deus ensinadas por Jesus. Porque a sociedade a que nós nos referimos é a multidão que aplaude o negativo, que aplaude a infelicidade das famílias, que aplaude e acrescenta, faz crescer as lágrimas que maltratam os pais, as famílias, enfim. E essa multidão é a mesma que sacrificou Cristo. E Jesus, o Cristo de Deus, nos ensinou o que seria verdade. Eu sou o caminho. O que seria o caminho? Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Tudo que é divino, Ele trouxe e viveu com dignidade, com brilhantismo, a vontade do Pai Criador. Ele viveu a verdade divina, por isso ele disse, eu sou a verdade. Ele seguiu o caminho apontado pelo Pai, pelo Criador. Foi judiado, foi maltratado, ele não agrediu e não maltratou. Ele seguiu o caminho, não importa que fosse com a cruz sobre os ombros e o sangue correndo pelo corpo, ele seguiu o caminho apontado pelo Cristo, do amor por Deus. O amor, o perdão, o esquecimento das falhas e os passos dele foram largos no caminho da evolução espiritual. Eu sou a verdade de Deus. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Que maravilha! Que espírito valoroso! Que coragem! Como enfrentou a maldade e o poder do mundo para deixar para o futuro a verdade de Deus que liberta a humanidade dos sofrimentos. Não segue a verdade de Deus e não é feliz. Quem ficou com o mundo, quem abraça decididamente o mundo, aí o mundo vai maltratá-lo. E essa criatura não tem como ser abraçado pelas leis de Deus, porque ele está pisoteando nas leis de Deus. Ele é um fora da lei, não tem como ser defendido pela lei de Deus, porque ele está pisoteando nas leis de Deus. Ele tem que ficar mesmo com o mundo. E o mundo é esse negativismo que vocês e todos nós estamos assistindo dolorosamente. E como a doutrina espírita é medicina do Cristo, e nós, pequeninos que somos, mas desejamos dar de graça um pouco do muito que Deus nos dá, de graça, estamos convivendo de perto com os sofredores, doentes do corpo e doentes da alma. Em que tempo nós podíamos pensar que ser espírita é cuidar de doentes? Em nosso tempo, falava que os espíritas eram loucos. Todo doido que dava show pela rua, eles falavam, isso é coisa de espírito. E achava que espírito era espiritismo. Olha a ignorância, o desconhecimento de onde está vindo. Ele é tão desconhecido como o amor do Cristo é ignorado, é desconhecido. E a dor vai crescendo. Vamos pensar bem, vamos raciocinar bem o mundo que nós estamos vivendo. Não é o mundo que Jesus deixou para nós. Não é o mundo que Deus criou com a orientação do Cristo.
que venceu toda a maldade com o amor, o perdão, com a voz, pedindo ao Pai que nos libertasse do sofrimento. E até hoje Jesus aguarda o nosso amor, aguarda que nós nos decidamos a lhe seguir os passos e os exemplos, sem medo da cruz, porque esta não existe mais. O nosso sofrimento é criação nossa, é o descuido que nós temos dentro das leis que nos farão felizes, as leis de Deus. E nós não podemos criar essa ideia de que os espíritos têm que vir para divulgar a doutrina espírita. Ela está por nossa conta. Nós somos responsáveis pela divulgação da doutrina espírita. Não é só de falar lá no centro, a Dona Isabel fala muito, Didier, Marquinhos falam muito bem, mas são atitudes. Falar, sim, nós não podemos chegar aqui e não ter ninguém para falar. Precisa falar. Não, aqui é uma escola. Escola sem mestre. Escola quando todos estão aprendendo. Mas o problema é de vocês, porque eu estou na idade maior, né? Posso falar, vocês também vão chegar lá. Assim seja. Mas, porque a vivência é uma força insubstituível. Então, a vivência vai dar experiência. Então, vamos todos nós guardar as felizes experiências. As negativas existem, porque elas fazem parte do mundo, mas não vão mexer com as nossas emoções. Elas vão ser apenas históricas, que a gente conta as experiências agradáveis e conta também as experiências que nos maltrataram, que nos fizeram chorar e que, às vezes, até hoje, nos deixam problemas e dificuldades. Mas não nos vencem, não perturbam a nossa convicção em Deus, no Cristo e na espiritualidade. Tudo mais é coisa do mundo. Nós queremos as coisas de Deus e de Jesus para vivenciá-las aqui na Terra. Então, você, querido irmão, querida irmã, você é importante para a mensagem do Cristo entre a humanidade, entre a sociedade a que nós participamos. Então, seja qual for a sua cultura, o seu problema social, familiar, cultural, econômico, não importa. Importa é a opção do dono do corpo. Então, mediunidade com Jesus, é isso aí. É você respeitar as leis de Deus exemplificadas pelo Cristo amigo, o caminho, a verdade e a vida, em nosso benefício e em benefício daquelas criaturas que cruzarem conosco os caminhos da vida. Que Jesus a todos nós abençoe, pacificando-nos a alma, tranquilizando-nos as emoções, abençoando os lares que nos acolhem, abençoando o trabalho, a oportunidade divina é o trabalho. Onde quer que nós nos situemos, que Jesus a todos nós proteja e ampare. Fiquemos todos nós com Deus, como nos diz o Irie. Assim seja.